Em entrevista coletiva há pouco, Ronaldo abrindo o livro do Cruzeiro e de toda a situação ainda aqui no Rádio Esportes. Vamos repercutir todos os pontos. Ele chegou pela manhã, um voo particular, desembarcou no aeroporto da Pampulha, assistiu o treinamento do técnico Paulo Pessolano, cumprimentou a comissão técnica, jogadores também, e há pouco, durante 30, 35 minutos, respondeu a várias perguntas do jornalismo mineiro, as curiosidades, o planejamento. Eu até já vou chamar os nossos comentaristas, Emerson Romano e Alexandre Simões, porque o Ronaldo, ele falou de pontos importantíssimos. Primeiro, ele confirmou aquela informação da Itatiaia, das dívidas emergenciais de Transferban até o final de 2023, 140 milhões de reais. Tem que pagar agora de imediato o Transferban do Riascos e do Arrascaeta, 23 milhões de reais. E o Ronaldo disse o seguinte: temos algumas dívidas que não podem ser ignoradas, cumpriremos com elas, se referindo a essas dívidas de Transferban. E muito questionamento sobre o Fábio, por exemplo. Ele disse que chegou ao limite do que o Cruzeiro poderia oferecer para que ele aceitasse um contrato até o final do Campeonato Mineiro e fosse despedindo do torcedor celeste dentro da realidade atual do Cruzeiro. O Ronaldo usou a seguinte expressão: na nossa gestão, o Cruzeiro tem que gastar somente o que arrecada. Encontramos um cenário realmente trágico, mas nós temos que cuidar e estancar. Cruzeiro é um paciente na UTI e estamos oferecendo um tratamento para sair dessa situação. E quando questionado sobre porque ele assinou um acordo de compra e que realmente permite uma desistência, o Ronaldo, ele disse o seguinte: que está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. Ele promete uma gestão responsável, uma gestão eficiente, com mais cortes de gastos, para que o Cruzeiro possa retornar aos trilhos. Ele falou: eu tenho certeza que com uma gestão eficiente, um novo planejamento de marketing e com a nossa torcida, vamos conseguir receitas novas. Disse que mesmo com toda essa dificuldade, ele acredita na montagem de um time competitivo, porque o objetivo segue sendo retornar à elite do futebol brasileiro. Então, o Ronaldo disse que, mesmo com tudo isso, ele é um entusiasta e que pode fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que ele, com a gestão dele, que eles esperam para esse ano de 2022. Então, Emerson Romano e Alexandre Simões, eu achei uma coletiva de muito pé no chão, sabendo de todas as dificuldades, mas que ele está aí para encarar e pedir um voto de confiança da torcida para esse time, para essa gestão. Porque, pelas palavras do Ronaldo, o buraco foi encontrado, e ele falou, a cada dia é uma surpresa negativa. O Ronaldo topou assumir um desafio enorme pela frente. Romano, Simões, bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia, Romano, Milton, pessoal que acompanha a gente na live, também na rádio, né? É interessante, o Samuel, porque foi totalmente pé no chão esse primeiro contato do Ronaldo com o torcedor cruzeirense, né? Então, quer dizer, a situação é muito dramática. O Cruzeiro, com essa administração do Ronaldo, está buscando uma salvação, tá? E ele fala de paciente em UTI, cenário trágico, dívida de mais de 1 bilhão. Então, quer dizer, o 2022, a gente pode considerar, né, foi muito usado lá em 2020, vamos reconstruir, mas não aconteceu reconstrução nenhuma. Porque a gente viu, na verdade, foram as dívidas do Cruzeiro sendo aumentadas, inclusive, nos últimos 2 anos. Claro, tem os juros, tem toda essa coisa, teve uma negociação importante com a Fazenda Nacional, mas de toda forma, a gente pode dizer, Samuel, eu acho que isso é sem dúvida nenhuma, de que a verdadeira reconstrução começa agora em 2022. A dúvida que fica é se será possível reconstruir. Também senti muita vontade no Ronaldo, mas senti também o tamanho do desafio
que ele colocou nesse primeiro contato dele com o torcedor cruzeirense, Samuel. Pois é, vamos ouvir aqui algumas palavras importantes do Ronaldo. Ele começa falando sobre a situação, a não renovação de contrato do goleiro Fábio. Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória. E, infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa. Mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito e temos que virar a página, temos que seguir adiante. Os desafios do clube são gigantes. A dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. Então, ainda nesse processo de análise do clube, a gente está fazendo o nosso melhor, o máximo, para a gente mudar o padrão do clube, né? Um clube que, principalmente nos últimos 3 anos, contraiu uma dívida milionária, bilionária, diria até. Então, todo esforço que a gente podia ter feito para manter o Fábio e oferecer a ele um período para ele poder se despedir da torcida, despedir da casa que foi sua durante muitos anos, foi feito esse esforço e uma pena que não chegamos a um acordo. Mas nós temos que seguir adiante. O Cruzeiro é maior do que qualquer atleta, qualquer nome que você possa imaginar. O Cruzeiro tem que ser sempre o protagonista. E na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada. Infelizmente, o cenário hoje ele é bem complicado, com receitas de até os próximos 2 anos já antecipadas, inclusive já gastas. Então, nós encontramos um cenário realmente trágico no clube. Mas nós temos que estancar o sangramento, nós temos que cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI e que nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição e que possamos aí fazer o máximo para que o Cruzeiro seja o clube grande que merece ser. Ronaldo, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, eu queria que você comentasse sobre esses primeiros desafios à frente agora do Cruzeiro, pouco mais aí de 20 dias que você anunciou aquele acordo para compra de 90% das ações e o que vem pela frente neste momento ainda de início de planejamento. Muito obrigado. Bom, ainda estamos no processo de análise do clube, né? A gente tem uma oferta de compra, no qual a gente ainda está nesse processo de análise do clube. Estamos descobrindo ainda, abrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação do clube. Eu posso adiantar que a situação é muito dura, muito difícil, que vamos precisar realmente de um período longo, de no mínimo 1 ano a 2 anos, para a gente encontrar um certo equilíbrio no clube.
Mas, de qualquer maneira, eu tô muito animado, eu sou entusiasta de que podemos aí fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. Thiago Matar, do Super Esporte do jornal Estado de Minas. Fala-se em 400 milhões de reais de aporte no Cruzeiro, mas não há até aqui nenhum tipo de detalhamento sobre o cronograma de investimento. De forma bem direta, eu gostaria de saber como você e sua equipe pretendem utilizar esse recurso financeiro, se há um limite de gasto por temporada, por exemplo, ou em quantos anos esse valor será totalmente aplicado no clube. Muito obrigado. Como eu disse antes, a gente ainda está descobrindo o tamanho do buraco que existe no clube, né? Então, as necessidades elas vão aparecer, mas de imediato nós temos aí algumas dívidas que não podem ser ignoradas e que cumpriremos com elas, que são as dívidas com clubes, né, que podem sofrer um transfer ban. Então, essas dívidas, inicialmente, para o ano de 2022 e 2023, elas totalizam um valor de 140 milhões de reais. Não que seja esse valor diretamente pago aos clubes, tem um parcelamento e a gente ainda tem a possibilidade ainda de negociar com os clubes e a gente vai procurar fazer. Não existe ainda um planejamento de aporte financeiro ao clube. Primeiro, nós estamos criando um novo padrão de gestão no clube, que eu acho que é o mais importante, é a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento ao clube, é criar esse novo padrão de gestão, um padrão de gestão eficiente, sustentável. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar ao nosso torcedor, que aqui nós faremos uma gestão totalmente eficiente, não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadaremos. Então, logicamente que eu vou cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF e, portanto, quando tiver aí algum planejamento e algum cronograma em relação a isso, a gente vai voltar a falar e deixar isso um pouco mais claro, transparente para vocês. Muito bem, está aí o Ronaldo Fenômeno nesta entrevista coletiva e abrindo o jogo sobre a real situação do Cruzeiro. E teve uma frase também, claro que vamos repercutir muito ainda ao longo da nossa programação, Romano. Ações impopulares, mas que precisam ser tomadas. O Ronaldo ainda vai cortar muita coisa, porque o Cruzeiro precisa sobreviver, Romano. Pois é, um abraço para você, Alexandre, também para o Milton. É o chamado remédio amargo para o paciente, como ele mesmo diz, que está na UTI. É o remédio amargo que o Cruzeiro vai ter que tomar. E o torcedor vai ter que ter paciência e o Ronaldo resiliência nesse momento. Mas o que me chamou a atenção, Samuel, ouvinte da Itatiaia, foi o seguinte: o Ronaldo não ficou no oba-oba, como vários e vários presidentes já ficaram no oba-oba jogando confete. Ele foi muito claro, muito sincero e abriu o verbo e mostrou realmente a situação do Cruzeiro. A partir de agora, cabe ao torcedor do Cruzeiro também fazer a sua parte, ter a paciência. Eu sei que é difícil, principalmente pelos anos em que o Cruzeiro já está sofrendo aí por más gestões, mas vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a situação, como ele disse, até anotei aqui, dívida bilionária, você vai ter que dar um remédio muito, mas muito forte e amargo ao paciente para ele poder reagir, Samuel. É isso. Daqui a pouco, Milton, a gente volta com mais Cruzeiro. Acha comigo. Show de bola, Milton Naves. Ronaldo segue cumprindo os compromissos neste momento na Toca da Raposa 2, encontro com sócios da categoria Diamante. E vamos seguir repercutindo a importante entrevista coletiva do Ronaldo, assuntos necessários para o torcedor
ter o real conhecimento de toda a situação do clube. E o Ronaldo, ele começa falando um assunto que circulou nos últimos dias, depois do Ronaldo ter tido Covid, testado positivo, aí torcedor, ele não veio, e muitos especulando, ele vai desistir, e isso e aquilo, e o próprio Ronaldo falou sobre este assunto. Vamos ouvir aqui na Itatiaia. Bom, tecnicamente sim, no contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está realmente no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar, ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. O Ronaldo também confirmou uma informação que a Itatiaia trouxe na semana passada sobre dívidas emergenciais, dívidas de Transferban com valores altíssimos até o final de 2023. E ele falou sobre isso. São 140 milhões para 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, para ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. E durante esse ano e o próximo, alcançando esse valor total de 140 milhões de Transferban. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar essas dívidas, entender um pouco das outras dívidas também e, enfim, o nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem. Ronaldo também falou sobre os primeiros passos dele aqui no Cruzeiro e como encontrou o orçamento que estava previsto para a temporada de 2022. Assim que anunciamos, a compra da SAF, nós começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube. E a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de 90 milhões de reais com uma receita de 60 milhões que inclusive já estavam gastas. É realmente uma conta que não bate, não entra na minha cabeça um funcionamento de um clube assim. Nós já fizemos um planejamento do que a gente quer para a área esportiva, em termos de direcionamento. Conseguimos, com um grande esforço, inclusive um grande esforço de muitos atletas também que aceitaram renegociar o contrato, e aqui eu deixo já um agradecimento especial a esses atletas que aceitaram renegociar o contrato, entendendo a situação gravíssima do clube e decidiram permanecer no clube para conseguir o objetivo maior. Hoje nós conseguimos baixar o orçamento para 35 milhões, quase que 3 vezes menos. Ainda temos muito trabalho que fazer, temos muitos cortes que fazer ainda. É um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. E para fechar, Ronaldo falou sobre como está a busca por um novo goleiro no Cruzeiro. Nós estamos trabalhando com muitos nomes. Pedro, o Paulo André, o Pedro Martins e o Paulo Pesolano estão trabalhando dia e noite, pensando no melhor para o clube. E com certeza assim encontraremos nomes à altura do clube. Muito bem. Emerson Romano, o que dizer mais dessas palavras? Repito, palavras importantes, fortes, mas penso que necessárias do Ronaldo sobre a situação do Cruzeiro, Romano. Sem dúvida nenhuma. Ô, Samuel, eu tô assustado. 90 milhões
receita de 60 já gastos. Eu queria saber qual foi o gênio que montou um orçamento de 90 se você já tem 60 gastos. É um gênio. Esse cara deveria ser ministro da Economia, porque só pode. E o Ronaldo foi muito, mas muito claro. E agora também, algumas ações que foram tomadas, ele está explicando. Por exemplo, a redução que vários jogadores aceitaram naquele acordo inicial que foi feito para poder permanecer e jogar no Cruzeiro. Primeiro, os caras tiveram uma coragem muito grande, porque chamar alguém que já acertou alguma coisa para reduzir, muitos poderiam não aceitar. E eles aceitaram e tiveram a coragem de poder negociar. Ele reduziu para 35 milhões o orçamento, de 90 para 35 milhões. Eu gostaria muito, Samuel, muito, de saber que matemática é essa de 90 milhões de orçamento, você já tem 60 gastos. É um gênio, sinceramente. Prêmio Nobel de Matemática para quem fez isso, Samuel. Pois é, e isso explica Alexandre Simões porque o Cruzeiro se encontra nessa situação, como o Ronaldo disse, um paciente na UTI e que ele, com a equipe dele, estão oferecendo o tratamento para tirar o Cruzeiro dessa situação, Simões. Pois é, exatamente, o Samuel. É interessante porque uma conta simples aqui mostra, né, que o ano do Cruzeiro, na verdade, custaria 150 milhões. Porque você tem 60 de receita, mas você já pegou, então você já gastou. E ainda quer gastar mais 90. É um gênio. Exatamente. Então, quer dizer, e essa situação toda, Samuel, olha só, se a gente divide esses 90 por 12, tá? Vai dar 7 milhões e meio. Esse orçamento. E eu acredito que o Ronaldo está falando do orçamento do futebol, né, Samuel? Sim, sim. Não tem clube de lazer, não tem bocha, não tem nada disso. O futebol. Então, pensa bem. 7,5. Então vamos pegar ali que tem a questão do 10º. Mais de 7 milhões iria custar o futebol do Cruzeiro por ano em 2022. Ele reduziu para 2 milhões e 900. Qual clube de Série B tem um orçamento desse no futebol, Samuel? Nenhum. Pois é. Claro, aqui envolve base com certeza, as despesas, mas de toda forma, o Samuel, já ia o Cruzeiro para a terceira Série B com a folha mais alta ou com uma das mais altas, correndo o risco de ter mais uma temporada de bola de neve nas suas dívidas, o Samuel. Eu acho que realmente a única salvação que o Cruzeiro tinha era a chegada de um grupo para poder administrar o clube de forma profissional, Samuel. Exatamente. E o Ronaldo segue, vai hoje à Toca da Raposa 1, nesta programação também terá outros encontros importantes e a Itatiaia em cima do lance, acompanhando este primeiro dia de Ronaldo Fenômeno em BH, o novo dono do Cruzeiro. Milton. Legal. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. O Ronaldo, então, dando sequência na programação dele aqui na Toca da Raposa 2. Neste momento ele atende a vários sócios da categoria Diamante e o Ronaldo, ele já falou há pouco na entrevista coletiva dos vários compromissos e disse que terá uma agenda de 2 a 3 dias aqui em Belo Horizonte. Como eu falei, daqui a pouco ele vai almoçar na Toca da Raposa 2 mesmo, vai conhecer a Toca da Raposa 1 e abrindo a entrevista coletiva, me chamou a atenção também que o Ronaldo disse que teve uma primeira impressão muito boa da Toca da Raposa 2, mas que dá sim para melhorar a estrutura. Quem conhece a Toca 2 sabe que é um centro de treinamento muito bom, mas que deu uma parada no tempo. Então, até em cima disso, claro que é para um futuro. O Ronaldo, imediatamente, ele tem que assumir dívidas grandes, então, por isso não vai transformar de uma hora para outra a estrutura, o centro de treinamento. Mas chamou a atenção isso que ele disse há pouco na entrevista coletiva. Uma outra questão que o Ronaldo destacou, até alguns trechos aqui, ele disse que a situação do clube é muito difícil,
mas com a gestão eficiente, com o novo plano de marketing e com o apoio da torcida, que dá sim para conseguir novas receitas e pagar as dívidas no prazo. E ele deixou claro que o principal objetivo é voltar à elite do Brasileirão, que é o grande foco da gestão dele e que é obrigação o Cruzeiro voltar. Disse que um clube da grandeza do Cruzeiro merece estar na elite do Campeonato Brasileiro. E falou que o pilar é realmente o torcedor, é para quem ele vai fazer todo tipo de sacrifício para que o clube volte a ser grande e que o torcedor volte ao estádio, volte a fazer parte do programa de sócio e que ele quer chegar em um número maior de sócio, que hoje são 15 mil sócios torcedores e que quer aumentar. Por isso o Ronaldo pediu o voto de confiança para que as coisas voltem a funcionar no Cruzeiro. E, além disso, o time segue treinando nesta pré-temporada. Mas eu volto a repetir aqui no Rádio Esportes e a chamar o Emerson Romano, porque está repercutindo nas nossas redes, no itatiaia.com.br, tem toda esta repercussão. O Ronaldo, ele topou encarar um desafio que eu acho que poucos iriam topar. Ou estou errado, Romano? Não, certíssimo. Muitos iriam olhar, virar as costas e sair. E ele resolveu e assumiu o desafio. Como ele mesmo disse, vai tomar medidas impopulares. Acho que nesse momento, para o Ronaldo, será fundamental ter serenidade e resiliência, porque vai tomar muita porrada, porque vai tomar medidas que vão desagradar muita gente. E ao torcedor, ele tem que ter paciência, porque se não tiver paciência, tudo vai ser mais difícil. Você vai multiplicar as dificuldades. Então, nesse momento, o Ronaldo foi extremamente corajoso para poder assumir, extremamente corajoso para abrir o verbo, abrir a caixa preta e mostrar o que está acontecendo. E agora vai ter que ter muita resiliência, perseverança para tirar o Cruzeiro desse abismo que colocaram o Cruzeiro, que administrações irresponsáveis, volto a dizer, colocaram o Cruzeiro nessa situação. Pois é, e a gente segue apurando. O Ronaldo falou aí, Alexandre Simões, que o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, o Paulo André, que é um gestor do futebol do Ronaldo, o próprio Paulo Pessolano, estão de olho no mercado para encontrar um goleiro viável, um goleiro que jogue com o estilo do Pessolano. É um desafio. E pelo tempo já, estou imaginando o tanto que esse pessoal está estudando para encontrar aí o substituto do Fábio neste momento, Simões. Pois é, exatamente, o Samuel. E esse, se a gente falar do time, será o grande desafio desta temporada de 2022 do Ronaldo e da sua equipe no Cruzeiro. Tá? Não só por encontrar um bom goleiro, e não é balela aquela história, todo grande time começa por um grande goleiro, é verdade, tá? Mas o substituto do Fábio. O Fábio representa muito na história do Cruzeiro. Teve uma saída que foi traumática para o torcedor, então isso vai aumentar o saudosismo em relação ao que o Fábio representa, e aí é o desafio maior que o Ronaldo e sua equipe, né, eles terão aí à frente do Cruzeiro. E o tempo é curto, né, o Samuel? O Cruzeiro precisa aproveitar o máximo possível o Campeonato Mineiro para poder se estruturar para a disputa da Série B, que acredito ser o grande objetivo do clube na temporada, Samuel. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta para a reta final, mas falando que o Cruzeiro passou aí por um mini surto de Covid. Jogadores e membros da comissão técnica, daqui a pouco vamos trazer os detalhes. A Cruzeiro informou hoje sobre resultados positivos para Covid-19. O goleiro Lucas França e o atacante Vitor Leque. Eles já cumprem protocolo de isolamento e estão assintomáticos. Na comissão técnica, o André Croda, preparador de goleiros, o Léo Almeida, preparador físico, Martim Varini, auxiliar técnico uruguaio, e o Matias Filippini, também uruguaio, analista de desempenho. Os membros da comissão técnica também iniciaram o protocolo de isolamento. Em contrapartida, Rafael Santos, lateral esquerdo, foi liberado para retomar as atividades. Ele está recuperado
da Covid-19. 6, então, integrantes do futebol profissional, 2 jogadores e 4 membros da comissão técnica infectados com a Covid-19. Show de bola! América.